E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero listar uma série de curiosidades sobre a vida de Martin Luther King Jr. Não sei se você conhece, se você já ouviu falar, se você sabe alguma coisa sobre a vida dele, mas eu vou então apontar alguns fatos sobre esse personagem histórico extremamente importante e talvez você identifique uma série de coisas que você ainda não sabia sobre ele, ok? Bom, eu quero lembrar você de se inscrever no meu canal, se gostar do vídeo deixar o seu like e, se puder, deixa aí os seus comentários, as suas impressões e se tiver alguma dúvida eu vou ter prazer então em dialogar com você a partir aí dessa caixa de diálogo que tem no YouTube, ok? Então vamos começar falando um pouco sobre quem foi Martin Luther King, antes ainda de eu começar a esboçar algumas curiosidades. Eu não sei se você sabe, mas recentemente com esse debate em torno da questão racial nos Estados Unidos, a questão da violência policial, policiais brancos vitimando pessoas pretas, isso tudo trouxe a figura de Martin Luther King para a cena pública de novo. Talvez você tenha ouvido falar do Martin Luther King e não saiba quem ele é e tampouco saiba qual é a importância que ele tem para a questão racial ou combate às injustiças ligadas à segregação racial, ou mesmo o que se chama mais genericamente de direitos civis nos Estados Unidos. Ele foi uma pessoa extremamente importante, se tornou um símbolo do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos dos anos 60, mas foi uma pessoa tão importante cuja vida está repercutindo, está exercendo influência, impacto, está inspirando pessoas até os dias de hoje. Ele foi um homem negro e combateu a segregação racial, ou se você quiser, entre aspas, muito entre aspas, o apartheid dos Estados Unidos, quer dizer, o sistema que procurava colocar, de um lado, criar espaços específicos para que pessoas brancas frequentassem e, por outro lado, espaços específicos para pessoas pretas. E existe, naturalmente, uma questão importante, que especialmente ligado a Martin Luther King, que tem a ver com o boicote aos ônibus que segregavam pessoas. Quer dizer, dentro dos ônibus existia um espaço, o espaço principal para os brancos poderem ocupar, e um espaço ao fundo dos ônibus para que as pessoas pretas utilizassem, E houve então um movimento de boicote a esses ônibus e Martin Luther King exerceu uma liderança importante nesse trabalho de boicote e na organização da resistência a esse movimento de segregação, essa política de segregação existente nos Estados Unidos até então. Há muitos dados, eu acho, que ainda desconhecemos sobre este personagem importante. Então vamos lá, na página 147 deste livro, é uma coletânea de discursos de Martin Luther King, é um livro publicado pela editora Planeta, chama-se A Dádiva do Amor. Na página 147 existe uma coisa bastante interessante, que é um posicionamento bem específico de Martin Luther King sobre a questão da segregação. Ele diz assim, em nosso país, outro sistema injusto e maligno, conhecido como segregação, infligiu ao negro por quase 100 anos um senso de inferioridade, privou-o de sua personalidade e negou-lhe seu direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. A segregação tem sido o fardo dos negros e a vergonha dos Estados Unidos. Mas, assim como na escala mundial, também em nosso país o vento da mudança começou a soprar. Os acontecimentos se sucederam para trazer um fim gradual ao sistema de segregação. Hoje, sabemos com certeza que a segregação está morta. A única questão que resta é quão custoso será o funeral. Então ele está naturalmente já falando de forma bastante contundente sobre o sistema de segregação, já percebe que ele estava ruindo, entendia que era uma questão de tempo para que ele fosse totalmente extinto, pelo menos do ponto de vista institucional. A gente sabe que mesmo com as mudanças
jurídicas e institucionais, é necessário que as pessoas também mudem, e a mudança de mentalidade das pessoas é sempre um fator que demora mais para poder se transformar, né? Mas então está aqui o testemunho de Martin Luther King. Bom, então vamos lá, vamos falar então sobre curiosidades, talvez coisas que você não saiba, tá bom? Então a primeira coisa é, você sabia que Martin Luther King foi Prêmio Nobel da Paz no ano de 1964? Olha, nem eu, que provavelmente sou mais velho aqui, talvez mais velho do que a maior parte das pessoas que me assistem, estava vivo quando ele foi Prêmio Nobel da Paz, essa figura tão importante, né? Segunda curiosidade, ele era um pastor batista. Você sabia que ele era de tradição protestante? Olha que interessante, porque o próprio nome dele, né, Martin Luther, né, que é uma alusão a Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, né, o reformador alemão, que é um símbolo da mudança no âmbito do cristianismo, né, quando houve um processo de multiplicação do cristianismo em diversos troncos, e um desses troncos foi o protestantismo alemão, né, luterano, de inspiração nos ensinamentos de Martinho Lutero, e Martin Luther King se inspirou nesse nome e usou o nome de Martinho Lutero para poder então se colocar como figura pública. Ele era um pastor batista. Você deve saber que as igrejas batistas, né, sobretudo no sul dos Estados Unidos, têm uma conexão muito grande com a cultura negra, né, e se constituíram em focos importantes de resistência à segregação racial. Terceira curiosidade sobre Martin Luther King é que ele era doutor em teologia. Não apenas era graduado, mas era também doutor em teologia. É interessante observar os discursos dele. A gente percebe que era uma pessoa muito escolada, muito conhecedora de teologia, de ramificações importantes da teologia, que sabia argumentar bem, mas de forma bastante surpreendente e interessante, ele consegue elaborar discursos que podem ser compreendidos pela maior parte das pessoas, mesmo quando ele cita autores na filosofia ou na teologia. Ele conseguia não só utilizar da retórica, falar de forma inflamada, conseguia tocar as pessoas, conseguia mobilizar as pessoas, mas conseguia fazer isso com bastante simplicidade, a despeito de ser um homem extremamente erudito, e os textos dele mostram isso, que ele entendia muito de teologia e, na minha opinião, entendia muito de uma boa teologia, quer dizer, de uma teologia progressista, de uma teologia engajada, de uma teologia comprometida com a transformação social. Não é à toa que ele foi um líder de movimentos de transformação civil nos Estados Unidos e foi também Prêmio Nobel da Paz. Infelizmente, a minha quarta curiosidade, ela é desanimadora, né? Porque, eu não sei se você sabe, ele foi assassinado em 1969, infelizmente, né? Existe um testemunho interessante aqui, na página 151 desse livro. Ele está contando aqui de uma história, né, do medo que ele passava em função de inúmeras ameaças que ele recebia. Ele acabou aprendendo a conviver com as ameaças, né? Mas só para exemplificar, citando o próprio Martin Luther King, ele diz assim, ó: depois de um dia particularmente árduo, fui me deitar tarde da noite. Minha esposa já dormia e eu estava quase adormecendo quando o telefone tocou. Uma voz furiosa disse: escute, seu preto, nós pegamos tudo o que quisermos de você. Antes da semana que vem você vai se arrepender de ter vindo a Montgomery. Desliguei o telefone, mas não consegui dormir. Parecia que todos os meus medos se abateram sobre mim de uma só vez. Eu tinha chegado ao limite. Ele continua com essa narrativa, né, falando que ele tinha muito medo. Naturalmente, nesse momento de medo, ele busca refúgio e inspiração na sua religião, né? Ele que era batista, consegue encontrar consolo, continua enfrentando as ameaças, continua aprendendo a lidar com as ameaças, mas
infelizmente, em 1969, ele foi assassinado. Esse homem tão importante, esse homem tão comprometido com a transformação em termos de questões raciais, né, nos Estados Unidos, foi assassinado. Em quinto lugar, a quinta curiosidade é que a estratégia utilizada por ele de combate à segregação foi o que a gente pode chamar de luta não violenta. Então, luta no sentido de que você enfrenta o problema, existia uma segregação racial, uma separação de pretos e brancos, e era necessário lutar contra a segregação. Mas Martin Luther King aconselhava, recomendava, enfatizava que era necessário lutar de forma não violenta, tanto é que essa coletânea de textos dele se chama A Dádiva do Amor, né? Quer dizer, isso mostra que a principal arma que ele utilizava como luta era a arma do amor. E em quem ele estava inspirado para lutar por intermédio do amor, ou para lutar de forma não violenta? Claro, ele estava inspirado no cristianismo, ele que era batista, está inspirado nos textos do Novo Testamento, nos textos de Jesus, e também inspirado no exemplo histórico de Mahatma Gandhi, né? um importante líder indiano que, através também de uma luta não violenta, conseguiu enfrentar o colonialismo britânico, né? O domínio colonial dos ingleses sobre a Índia. Aqui na página 129 há uma exemplificação disso também, né? Ele diz assim nesse discurso: depois de anos lutando para conseguir a independência, Mahatma Gandhi testemunhou uma sangrenta guerra religiosa entre hindus e muçulmanos, e a subsequente divisão da Índia e do Paquistão despedaçou o desejo de seu coração por uma nação unida. Então ele cita ao longo dos discursos que aparecem nesse livro, ele cita Mahatma Gandhi. Há um local onde ele especificamente diz que ele se inspira na luta não violenta, se inspira no cristianismo, se inspira na figura de Jesus, mas utiliza o método proposto por Mahatma Gandhi, né, que foi um importante líder hindu da Índia. Essa é uma curiosidade bastante interessante, né? Bom, em sexto lugar, eu diria assim que Luther King foi um crítico ferrenho do capitalismo, porque o capitalismo era injusto, não distribuía as riquezas adequadamente. Era igualmente crítico do comunismo, porque achava que o comunismo estava atrelado a um ateísmo, mas principalmente porque o comunismo, na visão dele, estava atrelado também a regimes totalitários, a regimes autoritários, e ele não gostava nem um pouco disso. Tanto é que ele se mostra um crítico ferrenho dos fascismos, né? Fascismo italiano, do nazismo alemão, e também considerava o colonialismo, né? Vamos lembrar que nas primeiras décadas do século XX, né, desde fins do século XIX e entrando pelas primeiras décadas do século XX, a Ásia e sobretudo a África estava dividida entre potências mundiais, sobretudo potências europeias, né, que exerciam um domínio direto, né, político e econômico sobre esses países que eram alvo do seu colonialismo. E ele, naturalmente, como pessoa que se inspirava em Mahatma Gandhi, não gostava do colonialismo, era crítico e achava que era necessário lutar também contra as formas de colonialismo. Uma sétima curiosidade, olha que interessante, ele diz que ele teve uma formação fundamentalista e ele é crítico do fundamentalismo. Ele diz que ele teve uma formação fundamentalista, mas que depois ele foi estudar teologia, e estudando teologia ele aprendeu a ser crítico em relação à tradição fundamentalista, né? Eu diria assim agora, de uma forma bastante simples, que o fundamentalismo é uma forma de literalismo do texto bíblico, mas ele diz que ele então começou a estudar o que se chama de liberalismo teológico, começou a gostar muito do liberalismo teológico, mas também viu problemas no liberalismo, né? Ele achava que o liberalismo teológico tinha uma visão
bastante otimista do ser humano, tinha uma crença, uma fé na bondade, na capacidade do ser humano, e ele disse que isso era irreal, isso não condizia com os fatos, com aquilo que a gente conhece do ser humano, e ele então adotasse de certo modo o liberalismo teológico na sua maior parte, exercia também vamos dizer assim, uma visão criteriosa, né? Seletiva. Ele identificava quais seriam os aspectos interessantes e quais seriam os aspectos que deveriam ser rejeitados do liberalismo teológico. E ele era, portanto, crítico do que se chamava de neo-ortodoxia, né? E o que era neo-ortodoxia? Era uma reação ao liberalismo teológico. É interessante que o principal problema que ele via em relação à neo-ortodoxia era uma visão extremamente pessimista em relação ao ser humano. E, naturalmente, isso é bastante coerente com o ponto de vista dele, né? Ele que era um líder de um movimento social importante, naturalmente ele precisava acreditar que o ser humano tinha um potencial, uma capacidade de fazer alguma coisa boa, né? A oitava curiosidade é que ele admirava bastante a filosofia existencialista, né? Olha que interessante isso, e também a teologia que foi produzida sob influência da filosofia existencialista. Na página 196, ele indica uma coisa bastante interessante, ó. Olha que citação interessante, ó. Durante os anos seguintes, ganhei um novo interesse pela filosofia do existencialismo. Meu primeiro contato com essa filosofia aconteceu nas leituras que fiz de Kierkegaard e Nietzsche. Não sei como é que ele consegue classificar Nietzsche como existencialista, o Kierkegaard para mim faz todo sentido, claro. Mais tarde passei a estudar Jaspers, Heidegger e Sartre, né? o filósofo francês, que naturalmente são indiscutivelmente reconhecidos como filósofos existencialistas. Esses pensadores estimularam minha maneira de pensar. Apesar de questionar todos eles, aprendi bastante ao estudá-los. Quando finalmente me envolvi em um estudo sério dos textos de Paul Tillich, né, que é um teólogo alemão bastante importante, muito influenciado pela filosofia existencialista e ao mesmo tempo influenciador da própria filosofia existencialista, me convenci de que o existencialismo, ainda que tenha se tornado demasiado da moda, havia compreendido certas verdades básicas sobre o homem e sua condição que não podiam continuar sendo subestimadas, né? Ele cita de fato várias vezes trechos da teologia do Paul Tillich. Uma outra coisa, uma nona curiosidade, é que ele defendia o ecumenismo. Vamos entender, a palavra ecumenismo muitas vezes é percebida de forma equivocada e até preconceituosa. O que ele chama de ecumenismo aqui, naturalmente, é a colaboração de diversas igrejas cristãs entre si e, naturalmente, de diversas religiões entre si. Colaborar por uma causa única. Algumas pessoas entendem ecumenismo como a junção, o rompimento das fronteiras entre diversas religiões, né? Quando a gente pensa em ecumenismo, a gente está pensando em colaboração. Quer dizer, existe uma injustiça social, por que não cristãos, hindus, muçulmanos juntos lutarem contra essa injustiça, né? E ele tinha naturalmente bastante simpatia pelo movimento ecumênico. E por fim, a 10ª e última curiosidade é que os seus discursos podem ser encontrados em tradução para o nosso idioma, a língua portuguesa. Então fica ligado nisso, né? Se você está ouvindo falar de novo de Martin Luther King, se você está estudando para o vestibular, se você não conhece a vida desse homem, aproveita então e pega um livro como este aqui, conhece um pouco as ideias desse importante personagem histórico e pode ser que você aí em algum momento, em alguma circunstância aí, você possa naturalmente demonstrar aí o seu conhecimento em Martin Luther King e estar por dentro do porquê que líderes negros dos movimentos contemporâneos estariam então citando este homem na atualidade, tá bom? É isso aí. Essa então foi a minha dica de hoje, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe aí as suas impressões e a gente se encontra proximamente no próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até lá!